Olá, tudo bem? Eu quero conversar com você nesse vídeo sobre acordo de sócios e cláusulas indispensáveis para esses documentos empresariais. Eu sou Manassés Lopes, sou advogado, sou professor universitário e trabalho aqui no escritório com acordo de sócios. A gente trabalha tanto para empresas, né, quanto para escritórios de advocacia, sociedades médicas, sociedades de contadores. Existem várias atividades que a gente auxilia, especialmente porque quando a gente pensa em abrir uma atividade econômica, uma atividade empresarial, é comum que nós buscamos profissionais qualificados para poder unir forças e tentar atender, né, o mercado e trazer uma boa prestação de serviço. Só que, vamos lá, o contrato social é um documento que diz algumas regras gerais em relação à empresa, mas na verdade não é o acordo feito entre os sócios. Sabe aquele negócio do combinado não sai caro? Então, é mais ou menos isso. O acordo sócio serve justamente para vocês colocarem no papel aquilo que será o combinado. Por exemplo, vocês combinaram que colocariam, integralizariam na empresa R$ 100.000 a título de capital social. Show de bola. Tá, mas e aí? E se a empresa precisar de mais dinheiro? Vocês vão colocar mais dinheiro? Isso vai aumentar o capital social ou não vai? E se só um tiver condição de colocar, como é que funciona? Aí você já começa a pensar: "Amor, é verdade, não tinha pensado nisso". É, a gente não costuma pensar. Por quê? Porque, um dos problemas da nossa cultura é que a gente faz, com muita frequência, a mistura entre pessoa física e pessoa jurídica. Vira um bololô que não era para vir lá, né, na verdade. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. Quando os sócios querem abrir uma empresa, eles aportam nessa empresa um valor a título de capital social. E no nosso país tem muitas, mas muitas empresas familiares. E aí essas regras precisam estar muito claras para que a gente possa, né, discutir isso com mais clareza. E nesse vídeo, foi um vídeo que eu preparei aqui com algumas anotações para que a gente possa conversar, eu tento trazer ideias de cláusulas que são extremamente importantes para o dia a dia empresarial, e eu vejo que a ausência dessas cláusulas, vez ou outra, tende a gerar problemas, né. Então, a gente vai tentar analisar com muito cuidado cada uma dessas cláusulas e buscar construir soluções a todos vocês, tá bom? Bom, queridos, a primeira cláusula que eu penso que é importante, eu vou começar já com a polêmica, né, que é a cláusula de não concorrência. Imagina que eu, Manassés, você, João ou Maria, a gente quer abrir uma empresa. Nós três, correto? A gente quer abrir uma empresa de comércios de bebida. A gente vai comprar bebidas e fazer drinks. E aí, vamos pensar em drinks super autorais, algo diferentão. Perfeito. Essa atividade econômica ela pode ser feita, a gente vai abrir um bar, correto? Perfeito. E aí temos um contrato social. Nesse contrato social, a gente vai apresentar a empresa e tudo mais, e temos um acordo de sócios. O que pode ser colocado nesse acordo de sócios que é extremamente importante, e acho que deve ser feito, é cláusula de não concorrência. Por que eu falo isso? Porque se você quiser vender a sua cota da empresa, se você quiser sair, se você não estiver satisfeito com a empresa, ou se você for excluído da empresa, inclusive, o ideal é que tenha uma cláusula de não concorrência. Por quê? Porque quando a gente pensa em 3 sócios, veja, são pessoas que conhecem a empresa, conhecem os segredos de negócio da empresa. Quais são os links que mais saem, quem são a carteira de clientes, como é que é feita a captação do cliente. Tem várias informações que estão em poder dos sócios. E aí eu posso sair da sociedade e eu tenho um pouco mais de dinheiro do que você, e aí eu vou abrir um bar na sua frente, na mesma rua, concorrendo com você. E se não tiver uma previsão expressa de cláusula de não concorrência, né, se as partes não se vincularam a uma cláusula de não concorrência, bom, eu posso abrir um bar e ninguém vai me impedir isso. Então esse é um ponto importante. E por que eu falo da cláusula de não concorrência? Por quê? Porque
obrigatoriamente precisa estar no contrato, é extremamente importante. E para que essa cláusula tenha eficácia, para que ela efetivamente possa ser cobrada em juízo, algumas questões são importantes. Que a gente faça uma delimitação em relação ao território e ao tempo. Por exemplo, eu sou de Joinville, Santa Catarina, né. Poxa, a nossa empresa é um bar, boutique, uma coisa pequena, tal, aqui em Santa Catarina, em Joinville especificamente. Eu não posso fazer uma cláusula, de não concorrência que vincule o sujeito no país inteiro. Muito complicado isso, né. Outra coisa, eu não posso criar uma cláusula de não concorrência infinita, precisa ter uma delimitação de tempo. Então, por exemplo, olha, nos próximos 2 anos, nos próximos 5 anos, você não pode concorrer em nenhuma outra atividade conosco. E aí veja, também é possível que haja sacanagem em relação, tipo: "Ah, você não pode, mas seu cônjuge abriu". Você pode colocar algumas regras em relação a isso, né, os familiares próximos até o quarto grau não podem abrir atividades parecidas e tudo mais, para que não haja nenhum tipo, de tentativa, né, maliciosa de burlar essa cláusula. Bom, além da cláusula de não concorrência, que eu recomendo bastante que você coloque, eu gosto também da cláusula de sucessão empresarial. O que que é a cláusula de sucessão empresarial? Poxa, eu estou abrindo uma empresa com você, é eu e você, eu quero ser seu sócio. Eu não quero ser sócio da sua esposa, não quero ser sócio dos seus filhos. E aí a pergunta é: quando você coloca uma cláusula de sucessão empresarial, você diz se efetivamente os herdeiros podem ou não ingressar na sociedade com a morte do genitor ou da genitora. Então isso é extremamente importante, né. Por quê? Porque quando alguém morre, se tem uma sociedade, em tese você precisa fazer uma dissolução parcial dessa sociedade, liquidar as cotas. E aí como é que vai ser feito o pagamento em relação a isso, né? E, enfim, a empresa vai ter caixa para isso? Porque, querendo ou não, essas cotas são de titularidade do herdeiro, né, então isso tem que ser levado em consideração. Claro, tudo vai depender do regime de como o sujeito quer organizar a sua vida. Tem uma cláusula, por exemplo, que eu gosto, que é a cláusula do direito de preferência. Ou seja, eu e você somos sócios, correto? O dia que você não tiver mais afim de trabalhar comigo, de ser meu sócio, não quiser mais tocar esse negócio, você ofereça primeiro para mim, na hora da venda. E aí eu vou olhar, analisar se eu tenho condições de comprar, e se eu tiver condições de comprar a sua cota, eu adquiro ela, e eu vou ficar com a integralidade. A gente não precisa colocar uma pessoa estranha à relação, né, jurídica, né, enfim, são cláusulas que podem ser colocadas. Eu vejo bastante problema aqui quando a gente pensa na holding, né. O pessoal hoje em dia começou a constituir holding, e aí para poder organizar patrimônio e tudo mais. E aí tem 2 empresas jurídicas que são sócias. Pergunta: os sócios dessas pessoas jurídicas podem vender as cotas? Porque se você for parar para pensar, quem é sócio é a empresa, não são os sócios das empresas, né. Então isso é um cuidado que tem que ter. Por isso que eu recomendo que, se você tem uma boa relação com o seu sócio, até se você já abriu a empresa, tem alguns anos na empresa e tudo mais, seria muito bom você buscar um advogado e sentar e tentar entender qual que é a tua atividade, quais são os planos em relação à empresa, como é que você quer proteger seus filhos e herdeiros em relação à empresa, para que seja realizada de maneira muito clara esse acordo de sócios. O acordo de sócio é um documento extremamente importante para a saúde da empresa e para que ela possa crescer com segurança. Beleza? Recomendo você se inscrever no canal, colocar suas perguntas aqui para a gente poder conversar e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais.